Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sabadão, dia de fofoquinha, para nós bater papo, conversar, sem muitas churusmelas, para nós aqui fazer a conversa de boteco, sem nada, oh meu Deus do céu. Lembrando para todo mundo que eu não sou dono de verdade nenhuma, gente. Aqui a gente fica conversando com vocês, a gente pega algumas notícias, vê o que faz, dá umas análises, não como se fosse o cientista hiper supra-sumo das coisas e tudo mais. Não, gente, aqui são amigos conversando, passando prismas diferentes, para que quem possa ver, possa comparar e falar assim, esse sim, esse não, esse mais ou menos, esse talvez, esse sim, esse não, certo? Aqui não é pregação, aqui não é religião, mas nós falamos como médiums e como um espiritualizado, um universalista de todas as coisas, no intuito de que as pessoas possam ver sempre os dois lados, estimulando isso e fazendo um exercício para que as pessoas possam ver e aprender com os dois lados. Afinal de contas, não existe nada errado e nem nada certo. Tudo tem seu lado certo, tudo tem seu lado errado, tudo tem a sua verdade, tudo tem a sua mentira, tudo tem o certo e tudo tem o errado, certo? Dito isso, vamos começando? Vamos começando. Meus queridos, o negócio é o seguinte. O governo, ele está tentando tirar tudo quanto que é coisas do governo passado, certo? Então, funcionários do governo passado, isso é natural e mais do que correto. Só que na hora de tirar, tá fazendo aquela propaganda. Estamos tirando todos os militares daqui, dando uma conotação de que tá tendo um certo conflito, uma coisa assim, né, de sensação, pelo amor de Deus, hein? Então, o que acontece? As pessoas estão tendo sensação de que está tendo a caça às bruxas. E realmente está tendo caça às bruxas. E está estimulando uma caça às bruxas que sai de todos os pontos. Sai assim de uma situação simples, de uma fala que poderia ser interpretada de várias formas, para umas coisas de que nós estamos vencendo mal, nós estamos... Então, a energia por trás de tudo está sendo muito nociva. Energia. Por que a energia? Porque a energia, ela está na seguinte situação. Eu tenho uma pessoa fazendo coisas e as pessoas estão pegando a formiguinha, transformando no elefante, pegando coisas que são de dia a dia, coisas que acontecem, pegando coisas simples e transformando assim num elefante branco. Por que eu estou falando isso? É o seguinte, essa semana saiu uma notícia, uma foto na Folha de São Paulo, Folha, o jornal Folha, que é considerado o jornal da esquerda. Ele é considerado o jornal da esquerda. E apareceu o seguinte, o Lula de roupa, de terno, e na frente dando sensação que é um vidro, e como se tivesse batido uma pedra, alguma coisa no vidro, e como se ele tivesse sentido aquilo ali e ficado assim cabisbaixo, sentido como se o golpe tivesse lhe atingido. É uma matéria, o cara fez uma arte, ele fez uma montagem na foto. Tudo bem, o que você vê como montagem na foto, eu estou enxergando como uma arte. O cara pegou e fez uma arte. Não aconteceu, mas não era para ter acontecido mesmo. É só para dar um loco do que é. E aí o título da reportagem saiu na quinta-feira, dia 19 de janeiro, no Jornal Físico. E saiu assim... no foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde. Então apareceu como é que você pode dizer? Uma coisa tipo, afetando ele. Até novembro havia 1.231 membros das forças cedidos à presidência. 13 são exonerados do GSI, alvos de desconfiança, e aí vai. Mas aí o que acontece? Olha só o que me acontece. Então vamos lá, saiu aqui no jornal Poder 360 as análises que foi feita. Internautas criticam Folha por montagem de foto com Lula. A montagem com foto de Lula.
O Jornal Paulista colocou em sua primeira página uma imagem de Lula e aplicou por cima outra foto com um vidro quebrado na altura do coração do presidente. Só isso já bastou para todo mundo ficar criticando. Então internautas criticam por ter publicado uma montagem com uma fotografia do Lula que não era dele, que fez a imagem dele ficar feia, que não era, podia ser. Aí ele apareceu, o veículo usou o eufemismo foto com múltipla exposição e não disse claramente se tratar de uma montagem, ou seja, duas fotos produzidas em momentos e locais diferentes. Olha só o ponto que nós estamos chegando. É tipo assim, eu pego e crio uma metáfora, eu não posso mais. Se Jesus vier e fazer parábolas, desculpa, mas você não pode mais. Você tem que falar exatamente o que você quer falar. O jornal criou uma foto, é só você ler a reportagem. O que tem a foto? Leia a reportagem inteira. Não pode mais ler que não sei o que. Gente, nós estamos num extremismo de interpretação, num extremismo de adoração. As pessoas não podem ver mais nada de feio, alguma crítica, qualquer coisinha em cima do presidente, porque senão já tá tudo errado, que não pode, que isso daí é pecado, que não sei... Onde que vai parar isso? O que vocês estão achando que vocês estão plantando fazendo uma coisa dessa? Para onde que você acha que nós vamos caminhar numa coisa dessa? De pegar e ficar falando, olha, ele falou que a unha do Lula tá feia. Não, vamos lá, temos que destruir ele porque ele falou que a unha do Lula tá feia. Mas pera lá, isso daí não é um regime democrático. Isso daí não é um regime de liberdade. Isso é um regime de uma loucura de ditadura sem tamanho. Um jornal não poder colocar a foto que ele colocou para simbolizar um problema que ele está tendo. Porque tem militares lá no governo que ele está tendo que tirar de pouquinho em pouquinho, não consegue tirar tudo de uma vez. E o que passa na cabeça? O que acontece? Eu não sei. O que eu sei é que está extrapolando todas as frentes, todas as formas. As pessoas estão pegando formiga e transformando em elefante. Eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção. Espiritualmente, certo? Porque o meu foco é espiritual. Até nesse canal de política e de finanças, o meu foco é espiritual. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que a gente faz pro próximo volta para si. Se estão fazendo isso com nós hoje, a gente tem que inverter para ver a polarização inversa. A polarização inversa disso, energeticamente, espiritualmente falando, seria o quê? Bom, se o pessoal está protegendo o Lula, não deixando acontecer nada, pegando e atacando até jornal, fazendo o que está acontecendo, o inverso seria o quê? Seria o inverso do Lula, seria os militares ou da direita, proibindo que fale mal deles, e pegando e atacando e prendendo tudo e coagindo tudo e fazendo tudo as coisas contra os outros. Ou isso é o inverso, olha lá, por isso que é importante estudar, a gente vai estudando com a cabeça como é que é. Ou isso é o inverso do que foi feito um pouquinho lá atrás. Aonde a mídia, Folha, pegava e fazia as coisas e atacava os outros, e agora está recebendo o próprio ataque do próprio poder amigo, porque o poder amigo se transformou em inimigo. Pô, eu sempre fui da esquerda e a esquerda está me atacando? Pois é. É o que está acontecendo em tudo quanto que é lugar. Então nós estamos perdendo o senso de racional e estamos entrando no senso de amor, de crença pura. Falaram mal do meu Jesus. Não pode, porque o meu Jesus, ele não pode falar mal dele. Você não pode fazer isso. Gente, o que é isso? Então quer dizer que quando vocês apoiavam aquela revista, é uma revista francesa lá, que colocava foto o foto lá de Alá, do Alá, aquele jornal europeu que pegava e colocava a imagem de Alá de brincadeirinha, fazendo coisas totalmente desvirtuando tudo eles.
Aquele lá, quando apoiava, aquele lá podia. O Deus dos outros pode mexer. O seu Deus não. Engraçado, não. A gente tem que fazer com o próximo o que a gente quer para si. A gente tem que apoiar as coisas do próximo, o que a gente aceita para si. Então não pode ser assim, gente. Que é isso? Olha, nós estamos entrando numa loucura, e eu vou falar uma coisa para você. Uma loucura dessa, com o poder do homem do jeito que ele tem agora, que é presidente, se permitir, se deixar a onda entrar e deixar a onda fluir, deixar a onda acontecer, moço, nós vamos chegar num ponto que acabou a liberdade. E eu sempre falei, eu só prezo a minha liberdade. Tanto ela, perdeu já, minha liberdade já foi, porque eu como médio já não posso falar, porque se eu falo, eu me torno falso espiritualista e bolsonarista ainda, moço, e pra tacar pedra e pra denunciar e tudo mais. Eu alertei antes do que ia acontecer, e tá acontecendo, infelizmente. Espero que o pessoal perceba que não se consegue por força nos dias de hoje executar o que quer. Em países menores até consegue. Ilhas, países menores. Em países grandes, aonde outros países dependem do Brasil, a brincadeira é diferente. Vem uma força contrária sem precedentes. Nós estamos para entrar numa guerra mundial, gente. Mexer com essas coisas assim só vai piorar a situação. O povo não está entendendo. O nosso problema é lá fora, não é aqui. O nosso problema é quando estourar a grande guerra lá fora, os grandões vão chegar e vão falar: Brasil, você vai ter que falar de que lado que você está. E aí, moço, a hora que escolher o lado, você automaticamente torna o outro lado seu inimigo. E tornando inimigo, vai receber ataque. Esse é meu medo. E as pessoas brincando de ficar perseguindo o jornalista. E olha que eu tô defendendo um jornal que é de esquerda, porque a Folha, eu vou falar pra você, a Folha é de esquerda, cara. Mas o jornalista tem o direito dele de publicar o que quer. Quantas vezes publicaram coisa similar do Bolsonaro porque é jornal. Metáfora existe no dicionário, na língua portuguesa. Não pode mais usar metáfora. Parábola existe, não pode mais usar parábola. Olha, o gajo virou homem público. Ele virou homem público. Homem público tem que ter crítica sim, porque tem que ter oposição. Se vocês quiserem exterminar a oposição, não é mais democracia, virou ditadura. Vocês lutaram tanto, a esquerda lutou tanto, gente. Meus pais, meus amigos lutou tanto para a liberdade. Chega agora, vocês querem tirar a liberdade que a gente tanto lutou? Que raio que é isso? Que é a base fundamental da espiritualidade, do espiritual. Que é isso? Querem ser os donos das verdades e ninguém mais pode falar contra? Não pode isso, gente. Isso volta tudo contra nós. Não pode. Tem que parar com essas coisas. Que coisa feia. Nossa Senhora. Eu fico imaginando o Paulo, que eu tenho muito. Porque tem gente, porque o pessoal da direita também é radical pra caramba. Que é o Paulo Freire. Ele deveria estar se remoendo dentro do túmulo agora, cara. Ele é um dos fundadores do PT. Mas do PT antigo, que eu sempre venho falando. O pessoal novo, eles precisam pegar, lembrar do modo antigo, do que prezava lá atrás, mas lá atrás mesmo. E não essa coisa que ficou aí dos dias de hoje. O dia de hoje não tá bom não, moço. Tá meio mesclada a coisinha. Tem uma lutinha contra os pobres e tal, não sei o que precisa ter, mas tá muito estranho aí. Tá fazendo totalmente o oposto do que se defendia antigamente. Não é assim. O pessoal, esse meu amigo, muito de coração, vale a pena vocês verem. Depois vocês procuram. É Sérgio Guimarães.
Ele trabalhou comigo nas Nações Unidas. Ele escreveu vários livros com o Paulo Freire. O Paulo chegou a pegar avião para ir até onde ele estava para fazer defesa da tese dele de educação, lá na Europa. Ele é um grande amigo. Toda quinta-feira eu bato papo com ele. É um grande amigo. Um grande. Eu ia na casa dele, a gente estudava junto, eu li os livros que ele estava escrevendo, Pedagogia do Chinelo, mais um monte, os diálogos com o Paulo Freire. Eu tive a oportunidade de ouvir as fitas antes dele publicar para todo mundo. Fitas cassete. Ele começou a colocar todas as fitas, as filmagens que ele tem, tudo na internet. Por estímulo, estou ajudando ele. Não tem que pôr, cara, isso aí é maravilhoso. Vai ler, vai ver os vídeos dele, vocês vão falar assim, não, Paulo não é da esquerda. Essa é a esquerda de hoje. Ele não é, Paulo não é da esquerda. O Paulo é totalmente racional. O Paulo preza a liberdade tamanha que é ao ponto dele pegar e decidir as filhas, para falar para as filhas de 16 anos, filha, você decide. Você quer ir comigo para outro país ou você fica aqui, não tem problema. Seu pai vai te amparar, mas eu quero que você decida, mesmo com 16 anos. Eu gostaria que você tivesse o poder de decisão. Olha o tamanho da liberdade, olha o tamanho da evolução desse homem. Esse homem nunca pegou e formou, falou assim, nós temos que criar um exército para arrebentar. Não! Ele sempre falou, nós precisamos fazer com que as pessoas aprendam, tenham consciência. Por isso que eu estou estudando isso aqui, é indicação até desse meu amigo. É de filosofia isso aqui, Consciência e Realidade Nacional, do Álvaro Vieira Pinto. Porque ele fala que a libertação do povo é através da consciência, de entender, de estudar, entender tudo, e não só o que você quer que ele entenda. E aí o que o pessoal faz? Não, ele só pode ser, ele tem que ser burro, tem que continuar burro e tal. Não pode isso, gente. Nós temos que fazer todo mundo estudar, todo mundo ter uma consciência plena. Tem que ter consciência crítica. Tá aqui. Vai ler. Isso aqui é ciência, isso aqui é estudo, filosofia. Eu aconselho vocês verem os vídeos, vocês vão ficar encantados com os vídeos. Vocês vão ficar encantados. É uma simplicidade, o Paulo é de uma simplicidade sem tamanho. O Paulo, ele amava o ser humano. O Paulo amava o ser humano. Eu cheguei a ver escolas onde o Paulo viu lá na Guiné-Bissau, cara, para ensinar lá na época do Amílcar Cabral. Que muita gente da esquerda não sabe nem quem que é Amílcar Cabral. Amílcar Cabral era o Che Guevara da África. Eu fui lá, eu fui no túmulo do Gajo. Eu fui ver as coisas. Só que eu não sou louco. Eu não adoro o ser humano. Eu quero o bem-estar do ser humano. E o bem-estar do ser humano não é tudo de um lado, não é tudo do outro. É mesclar as coisas. Não se evolui sem mesclar as coisas. É triste, gente. Eu fico muito triste com essas coisas. Triste. Sabe? Muito triste. Tá indo para um radicalismo sem tamanho. Alguém precisa segurar o pessoal. Precisa acordar esse pessoal. Falar, gente, que é isso? Não pode. Nós temos que prezar o próximo. E não lutar como se fossem inimigos de eternos. Vocês estão achando que os empresários aqui do brasileiro é inimigo do povo brasileiro? Não, moço. Os donos do mundo é aqueles que têm trilhões, quintulhões. Os donos do mundo é aquele que pega e fala assim, afunda a moeda do Brasil, e afunda a moeda do Brasil e todo mundo fica pobre de um dia para o outro. É esses que tem que lutar, não é aqui dentro contra nós mesmos. Onde se viu você querer lutar contra o próprio povo? Isso aí é de uma ignorância muito grande. Isso aí é de um isso aí isso aí é de um... Olha, eu vou falar pra você, todo mundo tinha que ler esses livros antigos. Essas filosofias antigas, o pessoal antigo, o Paulo. Olha, quem critica o Paulo é porque não conhece o Paulo. E quem fala que o Paulo gostaria das coisas do jeito que tá é porque também não conhece ele. Eu converso demais com esse meu amigo, que teve a oportunidade de vivenciar com ele. Ele vivenciou com muitas pessoas. Vivenciou com esse, vivenciou com um monte de gente.
Até o lado bonito do MST ele foi me explicando. Ele falou, então tem um lado meio radical lá, tal, mas eles montaram não sei o que na época, tal, não sei o que. Ele foi me contando. A gente conversa muito para tentar entender como que funciona o cérebro humano, como é que faz, como é que não faz. E aí eu misturo, né? Porque a expertise dele também é com o outro de psicodrama, que é o Moreno, e a Zerka, que é a esposa. Então pega aquilo ali, vê a dramatização, tenta ver como que está sendo feita a dramatização nas coisas e fazendo as análises. Porque eu trato de gente, então eu preciso entender de gente. Eu mexo com a política, mexe com tudo, com economia, então eu preciso entender como é que funciona todas as coisas. Mas essa falta de amor, essa ignorância, essa caça às bruxas não pode continuar, gente. Tem que parar. A coisa tá indo para um caminho que vai prejudicar o próprio Lula. Vocês escutam o que eu tô te falando. Então vocês entendam que esse radicalismo vai afetar o próprio Lula. Então se você gosta de fato dele, para com isso. Para. Porque a partir do momento que vocês começam a bater de frente, enfrentar a gente que é benquista, que as pessoas amam, que as pessoas gostam, você começa a afetar. Eu, por exemplo, sou filiado do PSD. Então quando a pessoa me ataca, ela não está me atacando, ela está me atacando tudo. Ela ataca o Ricardo, ela ataca o partido, ela ataca a liderança, o Pacheco, que o Lula precisa. Então não é assim. As pessoas têm que tomar cuidado. Cuidado. E eu, antes de ir pro PSD de dado, você sabe de onde eu era? PSB de bola. Então, as pessoas não vê e já pá, pedrada, mas você falou que era do Partido Militar, claro. Eu navego por todos os cantos. Eu sou um ser do Brasil. E eu não sou um ser de um ninho, de uma bolha fechada. Se eu quero evoluir, eu preciso conhecer tudo e de tudo. Gente, a evolução demanda disso. Hoje eu estou aqui, nesse momento do centro, pegando e tentando entender todos os outros por causa do equilíbrio que tem. E eu estou aprendendo um monte com o Kassab. Porque pensa num gajo de uma inteligência sem tamanho. Porque ele tem vivência, então ele sabe, ó, se for muito para lá, dá problema lá, se for muito para cá, dá problema aqui, e a coisa flui. Eu gosto de inteligência, eu não gosto de ignorância e de jacaré se rebelando. Jacaré, moço, esse negócio de jacaré deixa pra lagoa. Vamos lá, Infomone. Disputa. Em guerra com o Banco Central, o governo Lula mira a troca de metas para a inflação. Apesar de Lula ter dito na campanha, ou seja, prometeu e não vai cumprir, que aceitava a autonomia do Banco Central, ficou claro o estresse na relação. E aí o Lula começou a malhar o Banco Central. Porque é a última representatividade do Bolsonaro no governo dele. Então ele tem que destruir essa representatividade. Eu não sei quem que tá mandando ele fazer isso. Porque esse gajo, o presidente do Banco Central, ele é muito isento. Ele não é de um lado e nem do outro, ele é muito profissional. Bater nele é uma loucura, porque quando você bate em quem é político, é uma coisa. Quando você bate em alguém que é racional, muito centrado, que ele quer bem o bem-estar do próximo, o corpo inteiro reage. Inclusive o centrão, aonde a esquerda precisa de apoio, porque se não tiver o apoio do centrão, escuta o que eu tô falando, vai ter impeachment. Se não fizer o apoio do centrão, tem impeachment. Se ficar correndo atrás e caçando as bruxas, impeachment. Porque o pessoal tá correndo atrás do quê? Divaldo, na mesma lista que é o meu nome, tava Divaldo Franco, tava um monte de gente famosa. Os caras tão doidos, moço. Pegando e batendo na Folha, a Folha que é amiga, batendo na Folha, criticando a Folha. Olha o tamanho da loucura que esses gajos estão fazendo. Eles estão, escuta o que eles estão fazendo, eles estão se autoafundando. É igual um pessoal estava falando, e é verdade, deixa eles, fica quieto, não fala nada, deixa, eles mesmos se autodestroem. E tá acontecendo. Não pode. Agora vamos lá, Infomone.
Uma coisa é Haddad falar, outra é Lula fazer. Olha o que ele falou. Comigo não tem essa conversa, não. Diz ex-diretor do Banco Central. Um ex-diretor. Então, o que ele fez? Quando ele atacou o Banco Central, ele atacou todos os diretores do Banco Central. Porque o cara do Banco Central está fazendo o que a regra manda. E se bater contra ele, está batendo contra todos os outros, porque todos os outros seguiram regras matemáticas de economia. E aí, resultado, o dólar explodiu, ou seja, todos os brasileiros ficaram pobres nessa semana, porque o dólar subiu, a bolsa afundou, ou seja, não tem dinheiro no mercado, para juntar mais ainda com um monte de crise que está acontecendo. Olha só o que está fazendo. Não pode, gente, não pode. Então precisa a gente ir lá dentro do partido ver as coisas como é que tá. Porque me parece que, além da briga que tá, as fofocas de jornais fofoca, não é verdade, é fofoca, é fumaça, que a esposa do Lula, a Janja, pegou e tá aí e falou, olha, eu não quero saber da presidente do PT aqui não, como que chama? Gleisi, lá, sei lá como é que chama o nome da mulher. E simplesmente sumiu mesmo. Você pega e olha, você fala, cara, não tem. E aquela pessoa, e aquela mulher precisa de propaganda. Ela precisa estar aparecendo para poder na próxima campanha, na próxima eleição, ganhar voto. Ela não conseguiu um ministério. Como que pode o presidente do PT não conseguir o ministério? E simplesmente sumir assim, afundar tudo, sumir. O que está acontecendo? Tem problemas. Alguma coisa tem, porque não é normal. Eu não sei. Então tudo que eu falar é fofoca, é chute. É suposição, suspeita. Mas que tem problema, tem. E eles não estão se percebendo que estão se afundando. Não pode. Não começou, gente. 20 dias de governo. 21. Estamos no dia 21 hoje. 20 dias de governo. Não pode. O Brasil não pode ficar se afundando toda hora, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou falar de novo. Nós temos um problema seríssimo internacional. Seríssimo, seríssimo. As pessoas não estão vendo isso daí. Se a gente criar um problema dentro do Brasil, com um problema gigante lá fora, nós vamos sofrer demais da conta. A fome vai acontecer no planeta e o Brasil, se tiver com esse problema, vai sofrer demais da conta. É de muita irresponsabilidade arrumar encrenca e arrumar briga agora. E vamos lá, dentro das encrencas, Poder 360. País pode deixar de arrecadar 173 bilhões com proposta de Lula. A proposta do presidente de isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 pode causar um rombo de 173 bilhões. Tudo bem, mas precisa fazer. Se o Bolsonaro falou que ia tentar que ia fazer, por que o Lula não pode fazer também? Mas vai fazer um rombo de 173 bilhões. Tudo bem. Por que tem esse rombo? Esse rombo não é rombo. Esse rombo foi porque não se atualizou durante os anos a tabela. Então foi se usando a inflação que estava sendo tirada do salário das pessoas para ficar se usando no órgão público. Agora, como que se resolve isso? O Lula disse que vai tirar dos grandes ricos. Como que eu tiro dos ricos? 173 bilhões por ano. Como que tira 173 bilhões por ano se o imposto da Petrobras, que é uma empresa gigantesca, dá coisa de 30 bilhões por ano? 30, 50, depende das alíquotas. Para chegar no 173, seria mais ou menos o seguinte, olha, só para vocês terem uma ideia, não estou falando que vai ser dessa forma, tá? Só para comparar e facilitar o entendimento. Seria mais ou menos falar assim, a gasolina tá R$5, vamos passar a gasolina para 10, porque os outros vai ter que entrar para pagar isso aqui, para a gente ter isenção de imposto de renda. Então, você vai tirar da onde? Como? Eu vou cobrar dos ricos?
Qual rico? Rico empresa rica ou rico pessoa física rica? Se cobrar de pessoa física rica, ela sai do país, ela tira o dinheiro dela e leva tudo embora. Porque a pessoa física, se tirar da empresa, a empresa para de investir e ao mesmo tempo ela pega e repassa isso pro cliente. Fala, eles estão cobrando a mais, eu tenho que repassar esse imposto. O imposto é para mim, mas é para todo mundo também. Então você entra num meio que eu vou falar para você, para resolver um problema desse, olha, não é de uma vez. Você tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho, de tiquinho em tiquinho, para chegar num ponto. Posso falar para você o que vai acontecer? Aquele IOF que o Guedes queria aprovar, que ninguém quis aprovar, o IOF de novo, IOF não é CPMF, a CPMF que o Guedes queria aprovar, é capaz de voltar de novo. É capaz de voltar de novo. Então essa questão tá difícil. E nós estamos tendo uma crise gigantesca que é nível mundial que está afetando o Brasil. Olha só, Infomoney. Janet Yellen, ela é secretária de Tesouro dos Estados Unidos. É como se fosse a ministra Haddad ali, certo? Ela alerta para a recessão dos Estados Unidos e crise global se o teto da dívida não for elevado. Ou seja, eles têm o mesmo problema que o Brasil. O país de primeiro mundo tem o mesmo problema do país de terceiro mundo, que é dívida, emissão de título e sem fim, criando uma dívida que não tem como pagar e tá ali. Os Estados Unidos também não tem que ficar pagando dívida. Não tá sobrando dinheiro para eles. A diferença é que eles têm dinheiro forte e nós temos dinheiro podre. Essa é a diferença. Os juros deles podem ser baixos, mas os juros nossos têm que ser altos. Essa é a diferença, por causa da moeda. Se não fosse... Agora, isso daqui está gerando... Isso aqui tudo... nós estamos numa crise monstro. Por isso que eu estou falando, nós não podemos ficar enxergando o Brasil, tem que enxergar o planeta. A crise está global, está assim monstruosa. O Google vai mandar mais um monte de gente embora. O Google, empresa de tecnologia, tudo quanto que é empresa de tecnologia. Falando de empresa de tecnologia, eu falei o negócio da Uber lá, né? Do problema aqui de querer colocar ela para registrar todo mundo e tudo mais. E eu falei, precisa ter a carteira digital. Um amigo falou, mas Ricardo, já tem a carteira digital. Eu sei que já tem a carteira digital. Tem a carteira digital. Só que eu não sei qual que é a proporção dela 100% digital. Porque quando eu tinha visto, cidades pequenas que não tinha problema de internet, não tinha como ter. E aí o Uber na cidade pequena não vai ter? Mas parece que agora também já está meio que resolvido, né? Porque o Uber tem que ter tecnologia, então também tem que ter outra lá. Só que aí eu fiz um monte de questões e eu não sei como é que vai ser. Até agradeço o amigo que tem estrutura contábil que me passou. Aí o que acontece? Pelo que eu sei, ainda sou obrigado a fazer fisicamente exame de admissão. Não sei como que eu mando esses papéis, esses documentos para os outros para digitalizar tudo na carteira. Eu ainda tenho que ter assinaturas de sindicato. O sindicato está assinando tudo digitalmente, tudo. Se vai ou não vai, aceitar ou não vai aceitar, se vai fazer, se não vai fazer, como é que vai, os descontos, se vai ter, se não vai ter. E mais um monte de coisas que precisa fisicamente. Então, tipo, vou sair de férias, saio de férias, não assino mais nada. Vou pagar o salário, não assino mais o Olerite, não devolvo o Olerite assinado. A carteira digital mudou, mas e aí? Só o contador que assina digitalmente, o funcionário não assina mais nada? Isso daí na hora que cai na justiça, eu falo assim, mas eu não vi, eu não assinei nada. E o que acontece? O buraco é um pouco mais embaixo, moço. O buraco é um pouquinho mais embaixo. É bonito de se ver, mas na hora de do vamos ver, sempre vai cair em cima da costela do coitado do funcionário. Mas como faz 2 anos que eu não fico fazendo mais trabalho de RH, então eu não sei muito bem. Então foi meio que um chute. Agora, então existe, estão corrigindo do vídeo passado, eu fiz acho que 2 vídeos passados, que quando eu peguei e critiquei, falei, o homem tá querendo mexer em coisa lá que pode feder tudo. Então, tem a carteira digital.
Mas, rapaz, ainda falta muita coisa pra corrigir. Fora que tem que ficar no celular, né? E que esse bando de bandido que tá aí, você anda celular na rua, você perdeu o celular, você perdeu sua carteira de trabalho, seu RG, sua vida, seu título eleitor, seus cadastros de tudo, as contas de banco, você perde sua vida. Nós estamos 100% dependentes do celular. O celular estragou, quebrou, morreu todo mundo, que estragou todo mundo. Então, o dia que acontecer de estragar todo o digital, sair fora do ar, tudo que é digital, acaba tudo. Como é que vai ser isso? Olha, porque o pessoal só fala assim, é da conta do banco, é conta do banco. Mas não é só conta do banco. É conta do banco e mais um mundo de coisas digitais está aí. E de órgãos que não defende muito, não protege muito só os dados, não. Que é o governo. Porque, pelo que eu sei, parece que todo ano tem um vazamentinho. Alguma coisinha vaza. Aí vazou agora daqui, vazou dali, que não era tão importante, mas tá vazando informação. Rezemos, moço, rezemos. Até os Estados Unidos está em crise total. E pra gente encerrar com chave de ouro a questão do que eu comecei a falar no início do vídeo de hoje, saiu no jornal News 360. Ministério Público Brasileiro ordena a prisão do governador demitido de Brasília e do antigo secretário de Segurança. Você vai prender um governador que foi eleito, que tinha assumido o cargo em 5 dias, como se fosse o culpado. Você então está pegando e falando que o povo que votou nele, no voto dele não serviu, como é que é isso daí? Olha, nós estamos indo para um caminho de ditadura. Estamos caminhando para um perfil de ditadura. Pode não ser a ditadura antiga, mas a implantação de uma ditadura moderna está acontecendo. Porque isso é radicalismo. Isso daqui é usar a força de forma desproporcional. É querer matar uma formiga com um tanque de guerra. Não é para ser assim. E outra, estão prendendo pessoas e o próprio presidente eleito falou que não quer CPI do 8 de janeiro. Se não quer CPI, não quer que investiga, porque tem que investigar. Se não quer que investiga, não pode prender ninguém. Ou permite investigação, ou não prende ninguém. Porque a CPI é uma investigação política. Então, para prender políticos, precisa de investigação política. Porque como que pode fazer uma coisa dessa sem o Congresso autorizar ou fazer? Tem caroço nesse angu. E a coisa está indo para um caminho tenebroso. É de assustar a alma. É de assustar a alma. Rezemos. Jamais a verdade absoluta. Parece que nós vamos ter de novo no planeta novos Mandelas, pessoas que queriam liberdade sendo presas. Parece que nós vamos prender de novo Mahatma Gandhi, pessoas que queriam a liberdade do povo religioso preso. Parece que tudo da história vai se repetir, só que dessa vez tudo no Brasil, Deus me livre, né? Zé Arigó foi preso por fazer coisas da espiritualidade. Edir Macedo foi preso por fazer coisas da espiritualidade. Mas não sei o que, e aí vai, todo mundo, então o negócio a moda é prender todo mundo. Pra depois soltar e o cara virar o rei, virar o suprassumo e virar o ó do Borogodó. Cuidado na hora que você prende pessoas, porque elas podem virar mártires depois. É prender e virar mártir. Prender o Lula, virou presidente. Só que se vocês continuam prendendo seus inimigos, esses seus inimigos vão virar o próximo Lula. Entenderam? Falta consciência para fazer as estratégias. Tem que acabar essa guerra ridícula que nós estamos criando. Essa coisa de eu contra você, porque não sei o que não sei o que lá. Tem que acabar isso daí. Disputa de força
dá ruim. Disputa de força é coisa de bruto, coisa de gente bruta, coisa de gente que gosta da violência. A brutalidade sempre gerou violência. A brutalidade é uma violência, mesmo ela sendo digital, é uma violência. A brutalidade, mesmo sendo virtual, ela é violência. Não façam isso. Que Deus abençoe. Muito amor na vida de vocês. Muita paz no coração de todos. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.